Vamos para mais um dia de aula juntinhos e hoje nossa aula será de ciências e arte. Mas vamos começar por ciências, reprodução dos vegetais. Em muitas espécies de planta, a reprodução acontece por meio das flores. Elas possuem órgãos reprodutores masculinos e femininos, responsáveis pela formação dos frutos e das sementes. O gineceu é o órgão da reprodução feminino. Este órgão contém o ovário, no qual são formadas pequenas estruturas, os óvulos. O androceu é o órgão reprodutor masculino. Em suas extremidades são encontradas os órgãos de pólen, que são pequenos grãozinhos amarelos. Observe a estrutura da flor e no esquema a seguir. Aí você vai ver, onde estão os grãos de pólen, o androceu, o óvulo, cada partezinha da flor, o ovário, o gineceu. Tá ok? Nem todas as flores possuem todas as partes descritas acima. Algumas possuem apenas o órgão reprodutor feminino, enquanto outras só o órgão reprodutor masculino. Por meio do vento, da água ou dos animais, como insetos, pássaros e morcegos, os grãos de pólen são levados até o gineceu, o órgão feminino de uma flor. Este processo de transporte do pólen é denominado de polinização. Assista esse vídeo que você vai entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Quando o pólen Acordou cedo hoje, hein? Nós, abelhas, acordamos cedo todos os dias. Essas flores precisam de um toque feminino e abelhas operárias que farão isso. Abelhas operárias são abelhas fêmeas. Isso mesmo! Elas coletam todo o pólen e néctar. Assim que as flores conseguem se reproduzir. O nome disso é polinização. Hã? Exato! É o processo de transferência de pólen de uma flor para outra. Isso permite a fertilização, o que faz novas flores nascerem. Não só flores, como plantas, vegetais e frutas. Pólen também é uma ótima fonte de proteína. Claro, para abelhas, né? Nossa, que bagunça! Não se preocupe, favo de mel, é parte do meu trabalho. O pólen gruda na abelha operária e enquanto elas estão coletando pólen para comer, parte acaba se soltando. Assim acontece a polinização de que as flores precisam. Sim, este é um trabalho muito importante. Você sabia que as abelhas são responsáveis por mais de 80% de toda a polinização? Pois é! Tem plantas que dependem exclusivamente das abelhas para crescer. Como amêndoas. Sem abelhas, elas nem existiriam. Um mundo sem amêndoas? Isso é loucura! o pólen encontra o óvulo instalado no ovário, acontece a fecundação. Ao ser fecundado, o óvulo se desenvolve e a flor murcha. Então, o ovário cresce, formando a semente que poderá gerar uma nova plantinha. Neste momento, também ocorre a formação do fruto nas plantas frutíferas. Lembra que eu falei na aula passada que toda flor ela é um fruto? Não existe um fruto sem antes ser flor. Para a semente germinar e dar origem a uma nova planta, ela precisa ser espalhada e encontrar um solo fértil, ocorrendo o processo de germinação. Algumas plantas podem ser geradas por meio de mudas. Esse processo consiste em retirar pequenos ramos de uma planta adulta e plantar em local com condições adequadas para o crescimento de um vegetal. Ao plantar uma muda de roseira em local apropriado, ela formará raízes e originará outra planta. Há plantas que também se reproduzem a partir de folhas, raiz ou de pedaços de caule. Observe, olha aí a batata doce. Ela é uma raiz que tem a capacidade de formar novas plantas, a batata doce. Essa violetinha também está no seu livro. Se você colocar uma folhinha dela, plantar, uma folhinha, ela se reproduz, ela vai gerar uma nova plantinha. Tem também o aipim.
O aipim é plantado por um pedacinho do caule, é plantado o aipim e gera nova plantinha, gera outro pé de aipim, outra árvorezinha de aipim. Então é isso, meus amores. Vocês vão ficar agora com a atividade na página 40, tá ok? Fiquem com Deus e vamos para a segunda parte da nossa aula. Vamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Você vai pegar o seu livro de artes, vamos colocar na página 23, isso, na página 23, livro de artes. Vamos falar um pouquinho sobre harmonia por contraste. Então, iniciando, vamos olhar para essa imagem aí. Essa imagem é do artista Pierre Mondrian, o autor dessa obra. O nome dela é O Moinho do Sol, óleo em tela, de 1908. Pierre Mondrian, 1872, que é o ano do seu nascimento, e 1944, que é o ano da morte, o tempo que ele viveu, foi um pintor que retratou em suas obras a arte abstrata e utilizou muitas cores primárias, além de linhas retas, horizontais e verticais. Observe que na obra acima o autor fez o uso de cores quentes, amarela e vermelha, e fria, azul, que se complementam para formar o efeito de luz do sol sobre o moinho. Essa técnica se chama harmonia por contraste. Então, a harmonia por contraste é a utilização das cores quentes e as cores frias, né? Dando contraste no desenho, na pintura. Então, é a utilização das cores quentes com as cores frias. Lá no seu caderno tem esse conteúdo, as cores quentes e as cores frias. Você pode olhar lá para poder, né, dar continuidade aqui nesse conteúdo. Essa técnica se chama harmonia por contraste. O que você percebe nessa tela? Olhando para a tela acima, discuta com seus colegas e escreva abaixo. Eu posso dar uma opinião. Se você olhar bem para ela, você vai ver que ela não é uma pintura com uma textura lisa. Você vai ver que ela tem vários risquinhos. Isso eram as pinceladas na pintura a óleo. Então, isso chama... ela tem pinceladas, se você observar, que misturam as cores. Então, você pode até responder isso também. O que você percebe nessa tela? Discuta com seus colegas e escreva abaixo. Você pode escrever que você observa pinceladas, você pode escrever que ali há as cores frias, as cores quentes. E vamos para a página 24. Você vai estar fazendo a pintura da página 24 e a 25 você vai estar colando recorte colagem com figuras de revista utilizando a harmonia por contraste, criar uma bonita imagem. Aí você vai usar as cores quentes, as cores frias, assim, bastante, figuras, vai fazendo uma colagem aí. Pode ser bem abstrato, não tem a regrinha não. Você pode ficar à vontade de fazer sua colagem como você quiser, de uma maneira que você admire e que ache bem bonito, tá ok? Fiquem com Deus, um beijão para vocês, tchau, tchau.